Estimados alunos e alunas, aqui estamos de volta para fazer a apresentação da terceira aula dessa nossa disciplina de instituições de direito público e privado. A finalidade dessa breve apresentação é apenas dar uma pequena palha daquilo que será analisado no decorrer da aula, da teleaula propriamente dita. Então, esta aula tem por nome, por designação, os ramos do direito privado e, em específico, o chamado direito civil. É evidente que para compreender o real significado do que este título está querendo transparecer, é primeiro necessário compreender a dinâmica da subdivisão em ramos do direito público e direito privado. Este é o ponto de partida desta aula. Num segundo momento, vamos trabalhar em específico a disciplina de direito civil. Já no campo do estudo do direito civil ou do próprio Código Civil, nós temos que ter a noção de uma breve história da evolução do direito civil no direito brasileiro, desde que surgiram as primeiras ordenações aqui dentro até a última legislação que nós temos, que é a Lei 10.4.606, de 2002, com vigência em 2003. Dentro deste estudo, vamos avaliar o que efetivamente este ramo do direito regula, que, em síntese, ele regulamenta todas as atividades de nós, pessoas físicas, ou das pessoas jurídicas, enfim, os atos dos particulares, mas nós temos que compreender que este ramo do direito tem uma legislação principal, que é o Código Civil. Nós estamos aqui com ele, e se alguém puder trazer para a aula este código, ou trabalhar e estudar com ele, vai ser de boa valia. Outra questão é compreender o que este código regula. Nós vamos verificar no estudo dessa disciplina, desta aula em específico, que o Código Civil regula a qualificação das pessoas, a classificação dos bens, os atos e fatos jurídicos, os negócios jurídicos. Em específico, trata dos direitos das obrigações, do direito de empresa, do direito das coisas, do direito das sucessões, certo? E do direito de família. Este código regula tudo esses tópicos que nós acabamos de falar. Essa aula tem por finalidade desmistificar um pouco disso também e esclarecer para vocês o real conteúdo destes tópicos regulados por essa lei principal deste ramo do direito. Evidentemente que não basta enunciar esses dados, esses tópicos, melhor dizendo. É importante que também a gente estude a cada um deles. E esta aula tem por finalidade tratar com vocês a questão da designação do que seja uma pessoa física e do que seja uma pessoa jurídica. Verificar também quando inicia e quando termina a chamada personalidade civil. Tem por finalidade esta aula também deixar claro a vocês que, independente de serem da área jurídica ou não, este ramo regula a vida de todos os cidadãos. Então, quando falamos em personalidade, temos que desmistificar a ideia da chamada capacidade civil e verificar o que diferencia uma da outra. Nesse aspecto, temos que estudar também o que vem a ser a capacidade plena para os atos da vida civil, uma capacidade relativa e uma incapacidade absoluta. A lei proíbe alguns atos para determinadas pessoas. Temos que estudar isso também. Outra questão, temos que ter a noção de que além de uma pessoa física ou natural, nós temos as chamadas pessoas jurídicas e precisamos ver quem são elas, cada uma. Em específico, estudar as sociedades, as fundações e as associações. Mais do que isso, nós vamos verificar que o direito civil regula as ações das pessoas nas suas relações privadas. E, nesse sentido, a lei civil preconiza que os atos jurídicos, isto é, aquilo que é praticado pelo ser humano, ele pressupõe a existência de alguns elementos indispensáveis para serem válidos. A falta de um desses elementos poderá gerar consequências na ótica civil danosas. É isso também que temos que estudar. Outra questão, os atos jurídicos eles podem ser perfeitos, eles podem ser nulos ou eles podem ser anuláveis. E os efeitos que isso acarreta na vida da pessoa, quando se reconhece a anulação ou a nulidade desse ato, nós temos que compreender sob pena de efetivamente não entendermos o que efetivamente o direito civil regula. Outra questão, o negócio jurídico, que é aquele ato praticado pelas partes, pelas pessoas envolvidas numa relação, quando eles efetivamente desejam um resultado definido, ele pressupõe a existência de elementos indispensáveis, mas
alguns desses atos podem conter alguns defeitos jurídicos considerados pela lei civil, como a coação, o erro, a fraude contra credores, a fraude em si, a simulação, ainda que o novo Código Civil tenha dado uma roupagem diferente a essa designação, a lesão, o estado de perigo. Isso tudo tem que ser analisado porque a existência desses defeitos dos negócios jurídicos poderão também gerar consequências sérias. Outra situação importante é a questão relativa aos negócios jurídicos quando tratamos da possibilidade de um negócio jurídico estar subordinado a um encargo, a uma condição ou a um termo. O que isso significa e o que acarreta na vida das pessoas envolvidas, também temos que estudar. E por fim, temos que compreender que o direito civil também regula as questões relativas à chamada responsabilidade civil, o dever de indenizar todo o dano causado a uma outra pessoa. Aí nós vamos verificar que se quem causou esse dano é uma pessoa normal, natural, como qualquer um de nós, a análise a ser dada é uma. Quando se tratar de uma pessoa jurídica, e especialmente quando essa pessoa jurídica for um ente estatal, nós vamos ver que as consequências serão outras. Então eu convido vocês a participar ativamente desta aula. Evidentemente que a nossa aula não se resume apenas a ouvir os professores quando ministrarem os conteúdos, e sim também na participação, com a leitura dos textos que nós indicamos, com a participação nos fóruns de discussões, que aliás gostaríamos que vocês cada vez mais utilizassem esse fórum de discussão e participassem na construção dessa disciplina, ou na construção deste saber. Ok, minha gente? Então aguardamos vocês na aula e esperamos que ela possa dar bons frutos. Um abraço a todos.